Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Passando aqui para darmos sequência ao devocional dessa manhã, ainda na carta de Paulo aos Gálatas, hoje no capítulo 1, nos versos 17 em diante, o final do 16, onde nós paramos, quando a palavra nos diz assim. O verso 16 diz: revelar seu filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum. Tampouco subi a Jerusalém para pedir o conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Então, passados 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Afirmo diante de Deus que o que lhes escrevo não é mentira. Pois bem, nós temos prosseguido nessa carta. Paulo tem mostrado a essência do Evangelho, que é o Senhor Jesus. E aqui ele fala do seu chamado apostólico, da sua mensagem, que esta mensagem é de Cristo, que seu apostolado foi entregue por Cristo, Cristo quem o chamou, quem o separou para esta tarefa. Paulo está numa defesa, pois alguns estão duvidando de seu apostolado, por ter ser ele chamado fora de época, vamos dizer assim, como um abortivo, mas ele nos mostra claramente que o evangelho que ele anuncia provém de Cristo, é o evangelho de Cristo, que foi Cristo quem o chamou, e ele deixa isso muito claro, e ele mostra aos Gálatas e ao pessoal daquela região de que não existe outro evangelho a não ser o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, nessa porção, Paulo vem numa sequência. Depois dele dizer que a mensagem da Boa Nova que ele anuncia provém do Senhor, é a mensagem do Senhor, ela não vem de raciocínio humano, nem de lógica humana, a sua fonte não é humana, ela vem do Senhor. Ninguém a ensinou, foi o próprio Cristo quem revelou a ele. Ele fala que Deus o chamou, o separou para isso, né? E chamou-o por sua graça, né? E aprove a Deus revelar a Cristo em Paulo. Ele diz o seguinte: quando isso aconteceu, quando esse chamado de Deus aconteceu, Paulo então toma algumas atitudes que revela justamente que o evangelho que ele prega provém do Senhor. Ele diz: quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum. Observe que o evangelho que Paulo anuncia, ele recebe por revelação do próprio Senhor. É importante porque ele poderia muito bem ter dito que passou anos e anos estudando, ou como um autodidata, ele buscou por si só o conhecimento, mas ele disse que não. Ele disse: olha, eu não consultei ser humano algum. Eu tenho a convicção que o evangelho que prego, que anuncio, eu recebi do Senhor. Uma outra coisa que Paulo nos diz: tampouco subi a Jerusalém para pedir o conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Paulo, mais uma vez, mostrando a integridade do evangelho que anuncia e de seu chamado. Ele diz: eu não subi a Jerusalém, né? Pois lá estavam os apóstolos para pedir autorização, para pedir o aval, né? Ou para dizer a eles que iria anunciar o evangelho. Paulo tem convicção de seu chamado, Paulo tem convicção de que quem o chamou foi Deus. Paulo não está menosprezando
os apóstolos. Paulo sabe que eles foram chamados antes de Paulo, mas em questão de apostolado, Paulo é igual a eles. Então Paulo diz, olha, eu não subi a Jerusalém para pedir autorização e muito menos para aprender o evangelho com os meus irmãos. Ele prossegue dizendo o seguinte, em vez disso, fui à Arábia e depois voltei a Damasco. A Arábia é o deserto, um lugar bem hostil, mas que Paulo passa lá, está lá. Ao que alguns comentaristas entendem é que o Senhor Jesus começa a tratar da vida de Paulo lá. Começa a conceder o evangelho a Paulo, a graça de Deus sustentando a Paulo. É importante que Paulo não procura estar com pessoas. Ele primeiro procura estar com Deus. Há um comentarista que diz que antes de se pregar a pessoas é preciso, antes de estar de pé diante de pessoas, é preciso estar de joelhos diante de Deus. E é o que Paulo faz. Se eu não me engano, acho que é Hernandes Dias Lopes diz isso. É o que Paulo faz. Paulo, primeiramente, está com Deus. Primeiramente está com Deus. É importante atentarmos para isso, meus irmãos. Por quê? Normalmente, quando somos comissionados ou chamados a fazer determinado trabalho ou desempenhar determinada função, e aqui nos cabe ressaltar no reino de Deus, afoitos nós começamos a nos preocupar em realizar, em fazer, em desenvolver tal função, tal chamado, tal vocação. Mas é imprescindível que tenhamos, primeiramente, a consciência de estarmos com Deus, primeiramente. Ou seja, é mais importante estarmos com o Senhor da obra do que estarmos a realizar a obra. É importante, antes de nos atermos a fazer algo para Deus, estarmos com Deus, termos comunhão com o Senhor. E eu volto aqui a citar esse comentarista Hernandes, que diz que Deus está mais preocupado em quem nós somos do que naquilo que realizamos ou fazemos em sua obra. Então, Paulo tem esse tempo com Deus. Segunda coisa, Paulo retorna a Damasco. Paulo retorna à sua velha pátria, né? Paulo volta ao lugar onde ele deveria ter ido caçar os cristãos. Lembremos que no capítulo 9, Paulo tem aquele encontro, o Senhor o encontra a caminho de Damasco, né, e o derruba de seu cavalo, e ali ele tem aquela experiência maravilhosa. Paulo retorna àquele lugar para tornar claro àqueles irmãos de que o Senhor o havia alcançado. Pensemos que não é fácil, porque Paulo, sua fama já corria no fato de que ele perseguia a igreja, de que ele era um caçador da igreja, um perseguidor que queria ver a igreja destruída. Agora Paulo volta a Damasco para dizer aos irmãos, agora eu pertenço ao Senhor, agora eu anuncio este evangelho. Então observe que Paulo faz algo que normalmente não se é comum, mas ele retorna a este lugar. Depois ele vai a Jerusalém, e quando ele vai a Jerusalém, irmãos, ele encontra, depois de 3 anos, ele encontra Pedro e encontra Tiago. E passa 15 dias com eles, o que seria um tempo insuficiente para aprender teologia, mostrando que Paulo não foi
a Jerusalém com o intento de ser instruído ou de aprender teologia. Paulo foi conhecer a Pedro, Paulo foi conhecer os apóstolos, Paulo foi dizer: estamos na mesma empreitada, o Senhor me chamou, o Senhor me comissionou, estamos anunciando o mesmo evangelho, né? E Paulo então sobe para Jerusalém para conhecer aqueles irmãos. E ele conhece Pedro e depois conhece também Tiago, irmão do Senhor. Os demais apóstolos provavelmente estavam em viagens missionárias, estavam pregando e anunciando o evangelho, mas Paulo não está preocupado em ser recebido pelo colégio apostólico, né, e festa e pompa e circunstâncias. Não, Paulo não tem esse interesse. Paulo foi lá conhecer os irmãos para dizer: estamos na mesma caminhada, pregando e anunciando o mesmo evangelho. O apostolado que recebi, ele é tão verdadeiro quanto o apostolado de vocês. Eu recebi e fui chamado pelo mesmo Senhor que separou vocês. Então, isso é algo importante para as nossas vidas. E ele diz assim: eu afirmo diante de Deus que o que lhes escrevo não é mentira. É interessante, normalmente as pessoas não chamam Deus por testemunha, né? Aqui Paulo está dizendo: olha, diante de Deus, Deus é minha testemunha. Diante de Deus, eu afirmo a vocês que o que eu estou dizendo é verdade. É dessa forma que ocorreu. O Senhor me separou, o Senhor me chamou para ser apóstolo, o Senhor me revelou o seu evangelho. Eu não aprendi ele de homem algum, foi Deus quem me deu. Que coisa linda, né, meus irmãos? Que coisa maravilhosa vermos essa graça de Deus sendo manifestada na vida de Paulo. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê compreensão para tomarmos essas atitudes também em nossa vida. Termos mais tempo com o Senhor da obra, ao invés de ficarmos tão atarefados com a obra. Por vezes nós queremos fazer tantas coisas para Deus, tantas coisas na obra de Deus, e nos esquecemos que a primordial e mais importante obra nossa, vamos dizer assim, é nos relacionarmos com Deus, é desfrutarmos a Deus e termos prazer em Deus. Que Deus nos ajude a redefinir as nossas prioridades, redefinir as nossas urgências e as nossas importâncias. Que Deus nos dê graça para trilharmos esse caminho de ter prazer nele e, como gratidão a tudo que ele fez e a quem ele é, nos entregarmos em sua obra, mas nunca invertermos o processo, nunca acharmos que por muito fazer nós vamos ter comunhão. Não, a comunhão vem primeiro. Deus chama Paulo e o chama primeiro para ele. Para ele. Depois, Paulo vai e trabalha para o Senhor. Mas primeiro é para Deus. Tudo começa com Deus. Que Deus nos ajude e abençoe a sua semana, em nome de Jesus.